Meu nome é Kátia Cristina da Cunha Catelã. Quem me orientou foi a professora Maria de Fátima Belancieri. Hoje venho falar um pouquinho do meu trabalho de pesquisa. Alunos com transtorno do espectro autista, desafios pedagógicos enfrentados pelos professores no processo de alfabetização. O meu trabalho vai falar um pouquinho da inclusão de alunos com transtorno do espectro autista nas escolas regulares. A inclusão traz consigo os inúmeros desafios. É possível observar alunos chegando ao final do ensino médio, no 9º ano, sem estar alfabetizado. Diante dessa realidade, surge uma preocupação com vista na busca por parâmetros que auxiliem na compreensão dos desafios pedagógicos enfrentados pelos professores neste processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, o meu estudo tem o objetivo de investigar os principais desafios pedagógicos enfrentados por professores no processo de alfabetização de alunos com TEA, bem como examinar se as práticas pedagógicas e recursos didáticos que os professores vêm utilizando está efetivo ou não para o seu aluno. A metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica narrativa na abordagem qualitativa. A coleta de dados foi realizada nas plataformas CAPES e BDTT a partir do cruzamento dos descritores alfabetização, transtorno do espectro autista, autismo, práticas pedagógicas e professores. Os critérios de inclusão dos artigos publicados foram nos últimos 10 anos, de 2013 a 2023, no idioma português. A análise dos dados foram realizadas a partir da leitura, dos resumos, selecionando aqueles que estavam em consonância com os objetivos propostos. O transtorno do espectro autista é uma condição do neurodesenvolvimento que prejudica principalmente a comunicação, a interação social e o comportamento da criança, classificando-se em 3 níveis de suporte, utilizados para descrever o grau de apoio que uma pessoa precisa. Nos últimos anos, houve um aumento significativo de crianças diagnosticadas com TEA, transtorno do espectro autista. Consequentemente, aumenta o número de crianças matriculadas nas escolas regulares, sendo que esse aumento se deve à maior conscientização e conhecimento a respeito do espectro, ressaltando ainda mais a importância de compreender como essa condição pode impactar no desenvolvimento e aprendizagem do educando, principalmente na alfabetização. Capellini e Mendes, em 2006, ressaltam que a alfabetização é uma habilidade fundamental para o desenvolvimento de autonomia social e acadêmico do indivíduo, essencial para todos, mas também é um processo desafiador. As escolas ainda têm um longo caminho a percorrer para que a inclusão escolar, de fato, saia do papel e seja uma realidade na prática. A Constituição Federal e o Estatuto da Pessoa com Deficiência garantem o direito da educação inclusiva, assegurando que todos os alunos, inclusive os com TEA, estejam matriculados na escola, tenham sua matrícula garantida no ensino regular. No entanto, o ambiente escolar, os desafios pedagógicos são inúmeros, tanto enfrentados pelo aluno quanto pelo professor, não só no processo de alfabetização, mas durante toda a vida escolar do indivíduo. Neste estudo, foi possível observar que os desafios são diversos, e entre as principais dificuldades citadas nos artigos e dissertações analisados, destacam-se as intervenções de maneira colaborativa, o desenvolvimento de atividades específicas da comunicação entre professores e família, o reconhecimento da individualidade do aluno, o grau de autismo, o nível de suporte, a falta de recursos adequados na sala de aula e na escola. Entretanto, as dificuldades que mais se destacaram estão relacionadas às interações sociais dos alunos, interação com o grupo, e a formação inicial e continuada dos professores. Então, quer dizer, a formação do professor é o que mais aparece nas pesquisas. As práticas pedagógicas adotadas pelos professores também são bastante diversificadas. Utilizam-se de alfabetização através do nome, construtivismo, método silábico, método fônico, além de práticas de acordo com a individualidade de cada aluno, adaptada à necessidade de cada aluno,
Foram mencionadas ainda atividades lúdicas, atividades específicas para cada aluno, assim como o uso de recursos didáticos e metodológicos, como a tecnologia assistiva, computadores, tablets, jogos, alfabeto móvel, atividades pictográficas, modelagem, através da música. Essas abordagens são consideradas adequadas quando o professor está preparado para utilizá-las, de forma a promover a aprendizagem e a individualidade do aluno. Mas para isso, ele precisa ter uma boa formação, uma formação de qualidade para que ele consiga trabalhar com o seu aluno da melhor forma. Bom, com essa pesquisa, compreende-se que não existe uma prática única e efetiva para todos os alunos. Não existe um modelo para ser seguido que todos os alunos vão ter sucesso. Cada professor precisa adaptar sua prática à realidade e à individualidade de cada aluno. A metodologia utilizada para o desenvolvimento e aprendizagem de um determinado aluno pode não ser boa para outro aluno. Então, cada aluno precisa desenvolver a sua forma de aprendizagem. Então, o professor vai adaptar à necessidade daquele aluno que ele está trabalhando naquele momento. A alfabetização de alunos com TEA se mostra muito complexa, trazendo inúmeros desafios. Assim, ao examinar algumas das práticas didáticas e metodológicas, entende-se que novos estudos são necessários para contribuir com a formação do professor e com a efetividade das práticas pedagógicas. Olá, espero que estejam bem. Eu sou a Maria Aparecida Ferreira de Paiva, doutora pela Unesp de Bauru. Sou vista do busto para cima, mulher negra, cabelos pretos, os quais estão soltos e alisados e têm um comprimento um pouco abaixo do ombro. Estou usando uma blusa e um blazer preto e atrás de mim há uma parede na cor bege. Vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Formação Continuada em Serviço e Inclusão de Estudantes com Autismo, dentro do eixo 4 desta jornada, que é Formação de Professores e Formação Continuada, escrita em parceria com a doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência da Unesp de Bauru, Cassiane Amaral Navas Leite, e do professor doutor Éder Pires de Camargo, também da Unesp de Bauru. Trata-se de um recorte de uma pesquisa de doutorado cujo percurso metodológico configurou-se como qualitativo, com abordagem participante do tipo colaborativo, com cunho descritivo e explicativo, que para a GIL 2008, as pesquisas descritivas têm por objetivo levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma população. Para isso, utilizou-se questionários online via Google Forms como instrumentos para a constituição de dados antes e após o desenvolvimento de um curso de formação continuada em serviço realizado no ano letivo de 2022 em uma unidade escolar municipal dos anos iniciais do ensino fundamental 1 de um pequeno município do Centro-Oeste paulista. Participaram desta etapa da pesquisa 14 professoras e 3 gestoras. Para análise de dados, utilizou-se Bardan 2009. A justificativa para esta pesquisa de doutorado realizada se pautou na relevância da temática baseada nos dados do Censo Escolar de 2023 e em seu caráter inédito ao enfatizar a tríade: formação continuada em serviço, autismo e o ensino da matemática, cujo objetivo geral foi analisar as contribuições que uma proposta de formação continuada em serviço de professoras do ensino comum e gestoras dos anos iniciais do ensino fundamental 1 de uma escola municipal no ano letivo de 2022 sobre a temática da matemática com as crianças com autismo podem desencadear ao processo de escolarização e inclusão destes estudantes elegíveis ao serviço da educação especial.
tendo em vista dirimir as lacunas provenientes da formação inicial dos profissionais da educação, a formação continuada em serviço desponta como necessária e urgente diante dos desafios vivenciados no cotidiano escolar, principalmente daqueles advindos com o processo de inclusão dos estudantes com autismo. Quanto a isso, Ibiapina 2008 nos alerta para o fato de que refletir sobre a temática envolve a necessidade de rever a teoria e de desvelar as vicissitudes da ação docente, articulando o conhecimento prático ao teórico e vice-versa, uma vez que teoria e prática não se excluem, complementam-se. GAT 2009 aponta para a ideia de formação continuada como desenvolvimento profissional, além de ser um contínuo ao longo da vida profissional, o qual, segundo a autora, perdura desde o início da carreira até os tempos mais avançados, sendo permeado pelos desafios e pela busca por respostas a eles. Para a PRAES 2020, a formação continuada em serviço é aquela oportunidade de capacitação profissional vinculada diretamente à sua atuação in loco, sendo aquela que se realiza para, com e na escola, tendo nela um espaço de reflexão da prática pedagógica. Como considerações finais, enfatizamos que os resultados deste recorte da pesquisa apontam que a formação continuada em serviço pode ser efetiva, modificar práticas e processos no interior da escola, instrumentalizar os profissionais da educação para lidarem melhor com os desafios advindos do processo de inclusão escolar dos estudantes com autismo, quando incorporados em políticas públicas das próprias secretarias, baseadas nos dados dos censos escolares, como o aumento considerável no número de matrículas, nas necessidades dos profissionais da educação e nas pesquisas voltadas para a área da educação especial na perspectiva inclusiva. Indicam ainda que os momentos de atividades de trabalho pedagógico coletivo, os ATPCs, constituintes da carga horária de trabalho dos profissionais da educação, merecem ser ressignificados, sendo destinados para a formação continuada em serviço e não para outras demandas escolares, tornando-se espaços dedicados ao estudo de temáticas relevantes, à troca de experiência, ao embasamento teórico, à articulação entre teoria e prática e ao movimento de reflexividade sobre o fazer docente. Experiências de formação em grupo, onde um profissional aprende com o outro mais experiente, dentro de sua própria rede de ensino, tornando-se multiplicadores daquilo que vivenciam ou do conhecimento que já consolidaram, despontam como construto de um modelo de formação continuada em serviço que é possível de ser implementada. Muito obrigada. Olá, eu sou a professora Maria Catarina de Souza, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Catalão. Sou uma mulher branca de 1,65 de altura, cabelos longos, ondulados, castanhos, olhos castanhos, estou utilizando um óculos de armação marrom e uma camiseta na cor azul. A pesquisa está intitulada como Profissionalização Docente e Educação de Estudante Público da Educação Especial, o início da carreira na perspectiva do professor iniciante. Minha orientadora é a professora doutora Célia Tartus, minha orientadora é a professora doutora Vanessa Rezende. O nosso objeto de investigação é professor iniciante, formação e profissionalização docente e educação do estudante público da educação especial. A escolha do tema partiu do interesse em pesquisar sobre formação de professores e um concurso público no ano de 2023 em um município do Sudeste Goiano. Então, a gente acredita que esses professores já iniciaram suas carreiras sendo professores de estudantes com deficiência. Então, o início da carreira
É uma fase crucial, né, de aprendizado e desenvolvimento profissional e também que vem com vários desafios, né, como adaptação, construção da identidade profissional e dentre eles, né, ser professor de estudante com deficiência é mais um desafio, né, para de fato garantir a escolarização desses estudantes. Então, a partir disso, nosso problema de pesquisa é quais as percepções, vivências e práticas educativas de professores pedagogos iniciantes e a influência e repercussão da sua formação para a atuação com os estudantes com deficiência. Então, nosso objetivo geral, né, é compreender essas percepções, vivências e práticas de professores pedagogos iniciantes, né, e a influência e repercussão da sua formação inicial para trabalhar com os estudantes públicos da educação especial. Então, a pesquisa é uma pesquisa qualitativa, de natureza descritiva, e o procedimento para a construção dos dados é um formulário via Google Forms para traçar o perfil desses participantes. A partir disso, será feita entrevista semi-estruturada, seguindo um roteiro, e essas entrevistas elas serão marcadas de acordo com a disponibilidade dos participantes, né? Gravadas, transcritas, devolvidas para esses participantes, a fim de sanar as possíveis inconsistências, e as análises serão feitas através dos núcleos de significação, segundo a Guiar e Ozella, com base nos fundamentos epistemológicos da perspectiva sociohistórica. E esse trabalho ele faz parte de uma pesquisa que está intitulada como Formação de Professores e Práticas Educativas, Sujeitos, Políticas e Contextos, que já está aprovada no Comitê de Ética. Na fundamentação teórica, vamos usar o ciclo de vida dos professores, segundo o Huberman, que ele fala que o início da carreira, a entrada na carreira é de 1 a 3 anos, né, de atuação, e o início da trajetória do professor é iniciado aí por intensas transformações e aprendizado. Então, essa etapa ela é repleta de dúvidas, inseguranças, mas também é um período rico em oportunidades, né, para desenvolver as habilidades. Então, nesses primeiros anos, aí o professor está aprendendo a lidar com esses desafios, né, no cotidiano escolar, o planejamento das aulas, né, e ao mesmo tempo, né, a construção da sua identidade docente. Então, para os professores que iniciam sua carreira logo após a formação, é um período de desafio de adaptação maior. E já aqueles que já trabalhavam como auxiliares ou estágios, é uma adaptação das práticas pedagógicas, né, assim, mais tranquila, né, de adaptação à rotina. E para o Huberman, os futuros professores, professoras, eles devem estar preparados para entender as transformações que vão surgindo ao longo do processo, né? Dos diferentes campos, ser receptivo com as diferentes pessoas e alunos de cada época, né? Então, é evidente aí a importância de preparar os futuros professores para compreender essas constantes transformações. A nossa pesquisa, ela está em andamento. Então, na primeira etapa, foi realizado um levantamento dos estudantes públicos de educação especial no município, junto ao setor de inclusão da Secretaria Municipal de Educação, onde foram localizados 414 estudantes com deficiência em 31 instituições de ensino. Em relação aos professores convocados, né, no ano de 2024, foram convocados 82 professores e esse levantamento foi realizado no site da Prefeitura. Então, a pesquisa está atualmente na fase de recrutamento desses participantes para delimitar aí os que atendem aos critérios de inclusão da pesquisa, que são ser professor pedagogo, né, que está atuando entre 1 a 3 anos de carreira, ser aprovado no concurso 1 de 2023, atuar em educação infantil, anos iniciais, e ter em suas turmas aí estudantes com deficiência. E sobre os critérios de exclusão, né, ter atuado como contrato por mais de 3 anos e ter sido convocado para atuar nos distritos que compõem esse município. Então, assim, a gente vai convidar aí os potenciais participantes da pesquisa, né, para participação das entrevistas e assim seguir com a nossa metodologia. Então, a nossa pesquisa é essa. Olá,
Meu nome é Poliana, vou apresentar o relato de pesquisa intitulado Tutoria de Pares na Perspectiva das Práticas Universalistas, autoras eu, Poliana Ladeia, e a professora Eniceia Mendes. Farei minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca de 47 anos, possuo os cabelos lisos, louros, um pouco abaixo dos ombros, estou vestindo uma blusa cinza com alguns riscadinhos brancos, uso óculos de grau com aro marrom e atrás de mim tem uma estante de livros. Esse relato de pesquisa ele é um recorte de uma dissertação que passou por 3 etapas: desenvolver, implementar e avaliar um programa de formação de professores em aprendizagem cooperativa. Essa formação ela buscou prover um ensino que respondesse melhor às desigualdades educacionais geradas durante o período pós-pandemia. E o foco, então, do presente relato é na etapa da implementação dos planos de aula elaborados após a formação, especificamente aqueles que utilizaram a tutoria de pares. Então, o objetivo vai ser descrever 4 planos de aula que utilizaram o método da tutoria de pares após esse programa de formação e analisar de forma sucinta os principais resultados dessa implementação com o método da tutoria de pares baseado nas percepções das professoras participantes. O método foi uma pesquisa-ação colaborativa, de acordo com Deganet, a colaboração entre pesquisadores e professores em exercício no processo de investigação tem o viés de desenvolvimento do saber profissional e também de modificar as práticas dos professores. Os dados coletados foram filmagens, textos, imagens e para analisá-los optou-se pelo Atlas TI. Bom, conceituando a aprendizagem cooperativa, de acordo com Johnson e Johnson-Holoubek, é uma metodologia de ensino-aprendizagem que pressupõe a formação de pares ou pequenos grupos heterogêneos de estudantes que trabalham em conjunto para maximizarem a sua própria aprendizagem e a de seus colegas. A tutoria de pares, de acordo com Duran e Vidal, é um dos métodos da aprendizagem cooperativa e vai possibilitar que os estudantes trabalhem em duplas ou trios, se for o caso, ajudando-se mutuamente com papéis bem definidos, o tutor e o tutorado, para alcançarem tanto objetivos cognitivos quanto sociais. A tutoria de pares é uma estratégia de atendimento à diversidade. Ela vai possibilitar a este aluno com dificuldade, que é o tutorado, encontrar atendimento personalizado e vai dar a quem vai colaborar nesse aprendizagem, que é o tutor, uma oportunidade de aprofundar o seu conhecimento. Algumas professoras também utilizaram a escrita em duplas, que de acordo com Lopes e Silva, é uma proposta prática de tutoria de pares que possui o intuito de organizar de forma sistematizada a leitura e a escrita de forma cooperativa. Bom, as abordagens utilizadas nesse processo foram as práticas universalistas, que conforme Mendes, são abordagens que visam melhorar o ensino para todos os estudantes, indistintamente, ao contrário de práticas especialistas tradicionais voltadas apenas para estudantes do público da educação especial. Então, compreende-se que melhorando a educação para todos é um preventivo para as especialidades. Aqui, é lógico, aqueles que precisarem serão encaminhados para atendimentos mais personalizados. Ainda na justificativa do porquê a tutoria de pares, bom, no que se refere à educação inclusiva, a fonte de suportes para estudantes do público da educação especial no contexto da classe comum considerada mais efetiva e abundante, além de menos custosa, é o apoio aos colegas. E essa é uma das premissas da aprendizagem cooperativa, especificamente a tutoria de pares. Bom, sobre os planos de aula, na implementação participaram 8 professoras, que aplicaram os planos de aula baseados no referencial da aprendizagem cooperativa em suas turmas do 1º ao 3º ano do ensino fundamental. Mas, apesar de terem sido feitos, participaram 8 professoras, porém 9 planos foram feitos. Desses 9, 4 foram feitos baseados na aprendizagem cooperativa. Elas poderiam escolher outras modalidades, que seriam tutoria de pares, escrita em duplas, que é uma das modalidades da tutoria de pares, pares pensam em voz alta para resolver problemas,
e Jigsaw. No entanto, 50% das professoras escolheram a tutoria de pares. Elas relataram depois, nos grupos focais, que aplicaram este método e consideraram que foi muito eficaz. Por quê? Havia, nessas 4 salas, né, no caso, alguns estudantes do público da educação especial, 3 estudantes com deficiência auditiva, 1 com transtorno do espectro autista e 4 ainda em investigação. Então, lá nos grupos focais, elas vão relatar que todos participaram da divisão das duplas, com a inversão de papéis, uma hora sendo tutor, em outro momento sendo tutorado, e dessa forma puderam trabalhar as habilidades socioemocionais, pois se valorizaram mutuamente. Além disso, elas disseram que houve aumento da autoestima, todos sentiram-se úteis, ninguém se sentiu discriminado ou menos capaz. Além disso, avaliaram que houve desempenho de todos os estudantes, entusiasmo, envolvimento, interesse, antes e durante a realização das atividades. Conclui-se, portanto, que a estratégia da tutoria de pares possibilitou a interação entre os colegas e uma maior autonomia dos estudantes nas tomadas de decisões relativas à atividade em que estavam desenvolvendo juntos. Cabe aqui dizer que, no caso da tutoria de pares na perspectiva universalista, não apenas os estudantes com dificuldades tiveram a oportunidade de serem tutores ou tutorados. Houve a divisão da sala inteira, então não ficou aquele estigma apenas para o público da educação especial. Todos se sentiram especiais porque todos poderiam contribuir com alguma coisa no processo. Bom, algumas referências e obrigada pela escuta. Olá, eu sou a Cassiane Amaral Navas Leite, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação para Ciências da Unesp de Bauru. Sou vista da altura do busto para cima, sou uma mulher parda, de cabelos castanhos ondulados com luzes, um pouco abaixo da altura dos ombros, tenho olhos castanhos, estou vestida com uma blusa na cor preta, tenho 1,60 m de altura e atrás de mim tem uma parede de fundo na cor bege. E eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Formação Continuada de Professores nos anos iniciais do ensino fundamental, perspectivas para o letramento científico, parte do eixo temático 4, formação de professores e formação continuada. Este trabalho escrito contou com a parceria da doutoranda Maria Aparecida Ferreira de Paiva, do Programa de Pós-Graduação em Educação para Ciências da Unesp de Bauru, e da professora doutora Isabel Cristina de Castro Kondarzeski, também da Unesp de Bauru. Este relato de experiência apresenta um recorte da pesquisa em andamento realizada em uma escola pública municipal do interior do estado de São Paulo, que teve como público-alvo professores dos 4º e 5º anos do ensino fundamental. A pesquisa tem como objetivo compreender de que forma a formação continuada influencia na construção de situações didáticas para o letramento científico nos anos iniciais. Busca também compreender quais sentidos os docentes atribuem à ciência no seu cotidiano escolar e quais desafios enfrentam em relação à teoria e à prática e como constroem seus saberes. Esta investigação parte do princípio de que a formação continuada em serviço pode contribuir para a reflexão sobre o planejamento do componente curricular de ciências e para a ampliação teórica de sua atividade profissional, e assim refletir em uma prática que promova o desenvolvimento do letramento científico. Dessa forma, como fundamentação teórica, temos autores como Alarcão 2010, que ressalta a importância da educação como um processo transformador para toda a sua carreira.
Davidoff, 1988, sobre a perspectiva histórico-cultural, traz importantes subsídios para pensarmos o ensino como um processo do desenvolvimento do pensamento teórico, onde a aprendizagem deve ser organizada de forma a promover a formação de conceitos científicos. Temos também Saceron e Carvalho, 2008, que traz a importância da compreensão de interpretar, compreender, utilizar conhecimentos científicos nas tomadas de decisões conscientes, que vai além da apropriação de conteúdos disciplinares. E como considerações finais, a pesquisa contribui para entendermos as relações entre os processos de formação continuada e as práticas pedagógicas voltadas para o ensino de ciências. E para isso, as ações realizadas foram essenciais para a consolidação da análise. Foram aplicados questionários para caracterizar o perfil e a formação docente, entrevistas semi-estruturadas para identificar e analisar concepções prévias a respeito do letramento científico, o curso com o propósito de propor espaços de reflexão, elaboração de propostas pedagógicas alinhadas aos pressupostos dos conceitos do letramento científico. E como produto final, foi proposto uma sequência didática contemplando conteúdos de ciências que também será objeto de análise da pesquisa, para identificar possíveis mudanças nas práticas e incorporação de princípios do letramento científico. Muito obrigada! Olá, meu nome é Ana Clara Silva Mendonça, eu sou aluna do curso de graduação em Licenciatura em Matemática do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo. Sou mulher, branca, cabelos castanhos ondulados, olhos castanhos e apareço no vídeo dos ombros para cima e estou usando uma camisa rosa com bolinhas brancas. Nesse momento, vou colocar uma apresentação de slides para explicar um pouco mais sobre o meu projeto. Nos slides, o fundo dele é um fundo gradiente lilás com branco, e no canto superior esquerdo é possível ver a logo da jornada. O título do trabalho está centralizado no slide, que é Educação Inclusiva na Formação Inicial de Professores de Matemática, Reflexões sobre Práticas, que faz parte do eixo temático 4, Formação de Professores e Formação Continuada. Tem a mim como pesquisadora principal e também como pesquisador e professor orientador Denner Dias Barros, também do ICMC USP. O próximo slide tem por título Por que pensar a inclusão na formação docente, com a imagem de uma sala de aula do lado esquerdo da apresentação. Bom, desde o final do século passado, foi possível observar a discussão internacional de uma educação mais inclusiva, de práticas educacionais que levassem em consideração uma sala de aula mais diversa. Foi começado a pensar na inclusão de alunos com deficiência nos ambientes escolares comuns, e todas essas declarações e políticas internacionais foram refletidas em políticas nacionais aqui no Brasil, como é o caso principalmente da Política Nacional da Educação Especial, numa perspectiva da educação inclusiva, que foi publicada em 2008, que passou a trazer a obrigatoriedade de que todas as escolas de ambientes comuns aceitassem a matrícula de qualquer estudante, fosse um estudante da público-alvo da educação especial ou, enfim, qualquer aluno teria o direito de estar num ambiente escolar comum. E a partir desse momento é interessante pensar que os professores agora iriam atuar com uma sala de aula mais diversa e precisariam pensar em práticas mais inclusivas, levando em conta que a inclusão não é apenas inserir o aluno na sala de aula, mas de fato acolhê-lo de maneira participativa na sala de aula. E nesse cenário é possível perceber que a formação docente, principalmente a formação inicial, não tem sido suficiente para dar segurança aos professores para que eles possam atuar de uma maneira adequada numa sala de aula mais diversa.
O próximo slide tem por título Metodologia de Pesquisa, e a minha pesquisa é uma abordagem qualitativa baseada num estudo de caso que se deu através da análise e acompanhamento da disciplina intitulada Ensino no Contexto da Educação Especial e Inclusiva, que é ofertada de maneira obrigatória para o curso de licenciatura em matemática no ICMC. E as etapas da pesquisa foram principalmente três, que foi um levantamento bibliográfico anterior ao início da disciplina e, já no início da disciplina, a aplicação de um questionário inicial com os alunos e a observação das aulas da disciplina em si. O slide seguinte tem por título Levantamento Bibliográfico. E nessa etapa, que foi anterior ao início das aulas da disciplina, foram selecionados alguns trabalhos que demonstrassem o panorama atual no Brasil da educação matemática numa perspectiva de educação inclusiva. Foram selecionados 17 trabalhos, teses e dissertações que foram publicados entre 2007 e 2022. E foi possível, de maneira geral, observar nesses trabalhos a falta das disciplinas específicas nos currículos dos cursos de licenciatura que trabalhassem a temática da inclusão. Atualmente, no Brasil, a única disciplina que é assegurada por lei em todos os cursos de licenciatura é a disciplina de Libras, mas são poucos os cursos que vão oferecer outras disciplinas que trabalhem a temática da inclusão. E por conta disso, esse assunto acaba sendo trazido de maneira transversal em outras disciplinas, como a disciplina de didática ou do estágio supervisionado, ou a própria disciplina de Libras. E, de maneira geral, esses trabalhos também demonstraram como os professores, os futuros professores saem da formação inicial com um sentimento de despreparo para lidar com uma sala de aula mais diversa. O próximo slide tem por título Resultados Preliminares, Contribuições da Disciplina, e se foca em analisar como foi de fato o acompanhamento da disciplina. Bom, no início, o questionário inicial que foi aplicado com os alunos logo no primeiro dia de aula da disciplina demonstrou como os alunos têm poucos conhecimentos, traziam poucos conhecimentos prévios sobre a temática da inclusão. Então, os alunos, eles não conheciam muito bem as terminologias adequadas, a forma como lidar com os estudantes público-alvo da educação especial, eles não conheciam de fato o termo estudantes público-alvo da educação especial, nem desenho universal da aprendizagem, nem tinham conhecimentos prévios sobre alguma tecnologia assistiva. Esse era o cenário inicial que nós tínhamos com a sala de aula, né, da disciplina. E ao longo da disciplina foram trazidas discussões sobre o desenho universal da aprendizagem, sobre os estudantes público-alvo da educação especial e uma sala de aula diversa de maneira geral. Então, trabalhar com a diversidade num contexto geral, em todos os sentidos possíveis. E as aulas seguiram com abordagens teóricas para que os alunos tivessem um conhecimento teórico sobre o que é o desenho universal da aprendizagem, quem são os estudantes público-alvo da educação especial, quais são os direitos que eles têm assegurados por lei, em que embasamento legal nós temos para trabalhar a diversidade em sala de aula, e foram trabalhadas ações e práticas de planejamentos inclusivos que favorecessem uma sala de aula com a participação de todos e de uma maneira muito mais inclusiva. Foi possível perceber como esse ambiente específico da disciplina ele favorece reflexões críticas e uma maior abertura para o tema. E foi possível notar como esse ambiente é importante para que os futuros professores tenham contato com práticas mais inclusivas e possam refleti-las nas suas salas de aula no futuro. Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas e muito obrigada pela atenção. Olá a todos e todas, meu nome é Débora Francisquini Boyan, sou pedagoga, mestre em Educação pela Universidade Estadual de Maringá, professora colaboradora da Universidade Estadual do Paraná, campus de Campo Mourão. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, olhos castanhos, neste momento estou à minha casa, me vestindo de uma blusa verde, de frio. Então, para este momento, eu irei apresentar as discussões, pesquisadas por mim, no projeto de pesquisa, a qual foi intitulado Inclusão Escolar e Deficiência, as representações sociais construídas por professores. Partindo da realidade a qual vivencio como professora de estágio e também como mãe de uma criança com deficiência, então surgiu a necessidade de investigar de que forma
né, os professores representam, né, partindo de fatores subjetivos, institucionais e formativos, né, como que constituem essas representações em relação aos alunos com deficiência. Para buscar resposta a isso, de primeiro momento, então, foi feito uma pesquisa qualitativa, de caráter, né, ali, bibliográfico, na qual eu busquei na BDTD, né, teses e dissertações de mestrados, partindo da palavra-chave do descritor representações sociais e inclusão escolar. Nesse processo, eu encontrei 22 pesquisas, né, sendo 20 dissertações de mestrado e 2 teses de doutorado, né, no intuito de buscar resposta à questão: quais são as representações sociais dos professores sobre a inclusão de alunos com deficiência. Então, eu tive como base teórica a teoria das representações sociais de Moscovici, né, no qual ali, de uma forma muito geral, né, ele diz que as interações humanas, né, quando se dá entre duas pessoas ou até mesmo entre 2 grupos, ela já pressupõe representações, né? Então é isso que caracteriza. Então significa que essas representações sociais, elas partem da realidade local, das concepções que se tem sobre os determinados fatores que se fazem presentes no dia a dia desses grupos. Como foram encontradas 22 pesquisas, né, para este momento, então eu trago ali a discussão de 5 dissertações de mestrado, né, de 2019 a 2021, que são pesquisas recentes que trazem de modo, vou colocar aqui geral, sobre a questão das representações sociais nos anos finais do ensino fundamental, no processo de alfabetização de crianças com transtorno do espectro autista, né, na relação escola e trabalho, a representação de crianças negras com deficiência, né, e esses autores, cito aqui breve, né, o Lima, 2019, que focou na questão da alfabetização de crianças com TEA, né, os professores nas pesquisas sinalizam a dificuldade do ensino, né, que há uma falta de formação e de recursos didáticos, né, além de desafios estruturais em relação ao sistema educacional, que fragilizam esse processo de alfabetização de crianças com TEA. O Teixeira, 2019, ele traz ali algumas percepções docentes que se dividem entre acolhimento aos alunos com deficiência e também ao processo de resistência, que muitas vezes é motivado por falta de formação e condições de trabalhos que são muitas vezes precárias, né? O Santos, 2020, ele faz essa relação entre as crianças com deficiências, né, que são negras, e os destaques que ele traz na sua pesquisa é que essas representações, elas reforçam desigualdades, né? Muitas vezes o sucesso escolar dessas crianças estão associados a fatores individuais, né? E que os estereótipos, né, eles muitas vezes dificultam ainda mais a inclusão de crianças com deficiência, sobretudo crianças negras, né? O Gil, 2020, traz ali que nos anos finais, do ensino fundamental, né, é preciso, assim como o Ribeiro, 2021, né, que a escola ela precisa desenvolver práticas eficazes, e isso vai se dar por meio das formações dos professores, né? Porque, de modo geral, esses autores também sinalizam que há concepções conservadoras, né, que limitam as oportunidades em relação aos alunos com deficiência, tanto nas suas trajetórias escolares e, sobretudo, posteriormente nas suas trajetórias profissionais no mercado de trabalho. Então, de modo geral, né, muitas dessas pesquisas demonstram que há, sim, resistência em relação aos alunos com deficiência, mas não porque há uma resistência dos professores, mas sim porque
a forma com que é construída o conceito de deficiência, né, todo esse nosso histórico de lutas, né, para que os alunos com deficiência estejam dentro da educação básica, né, e que muitas vezes é limitada a estereótipos por falta de formações de professores e por falta de condições de trabalho. Então, de modo geral, né, essas são as discussões que eu apresento aqui, partindo dessas pesquisas realizadas. Desde já agradeço a atenção, muito obrigada.